Capítulo 6. Outros ministros apanham a glória. Desde o outono de 1988, pelo menos umas centenas de nossos amigos no ministério começaram a fluir nessa unção. Alguns deles são pastores e suas igrejas foram transformadas por essa experiência, enquanto outros são evangelistas. Eles levaram essa bênção para longe. Uma senhora do Alasca participou de uma das convenções das Nossas Senhoras, onde o pó de ouro estava aparecendo e as pessoas estavam recebendo dentes de ouro. Quando ela voltou ao Alasca, esses sinais também a seguiram e 80 pessoas receberam dentes de ouro. Durante a primavera de 1999, um homem voou para o campo para uma das nossas reuniões de avivamento no fim de semana, que agora continuaram durante todo o ano. Ele era do Alasca, onde ele era o chefe dos pastores guardiões da promessa do Alasca. Ele disse que tinha vindo por causa da manifestação através dessa senhora. A doutora Eva Evans, que é educadora e também pastora do Centro Cristão Pilar, na Virgínia. Ela vem conduzindo estudos bíblicos no Pentágono há 18 anos. Ela desceu para falar com eles sobre ir para o Pentágono para uma reunião, mas antes que pudesse falar sobre os preparativos para a reunião, ela passou a maior parte da primeira meia hora nos dizendo sobre o pó de ouro, os dentes de ouro e muitas outras coisas milagrosas que Deus estava fazendo em seu ministério e no ministério de outros amigos no norte da Virgínia. O pastor Nick Papis me ouviu falar na conferência de Mahesh Chavda em Charlotte, Carolina do Norte. Mais tarde ele me ligou para dizer que quando voltou para a sua cidade, as crianças da sua escola tinham pó de ouro sobre elas. Essa nova onda da glória de Deus estava se espalhando rapidamente pela América e pelo mundo. A seguir, nas próprias palavras deles, são trechos dos testemunhos de alguns desses ministros. Henry McLean, Dallas, Texas. Quando cheguei a Tulsa, o pó de ouro e o óleo sobrenatural começaram a se manifestar na igreja Vida Abundante. Certa noite, enquanto todos nós demorávamos na presença de Deus, a poeira de ouro caiu muito forte. Um homem era extremamente incrédulo em relação ao pó de ouro, até que ele viu em suas próprias mãos. Quando ele foi para casa naquela noite, ele recebeu um telefonema do seu advogado que uma dívida de 400 mil que ele havia incorrido em seu negócio havia sido cancelada. Ele veio à reunião na noite seguinte e quando começou a contar o que o Senhor fez, a poeira de ouro começou a cair novamente. Dessa vez caiu ainda mais e as pessoas começaram a receber obturações de ouro. Isso durou várias horas. Percebi que a poeira de ouro estava se manifestando nas reuniões enquanto as mãos das pessoas eram levantadas e elas estavam fazendo um movimento de recolhimento, como se estivessem puxando algo para dentro. Quando estávamos nos reunindo, a poeira de ouro caiu. Eu olhei para outro homem e disse: "Eu vejo 5 contratos." No dia seguinte, ele foi trabalhar e ele teve 5 novos contratos de negócios, totalizando $750 mil. Na mesma reunião, tivemos uma senhora cujo pescoço era tão curto que a cabeça parecia estar diretamente presa aos ombros. Enquanto a glória estava caindo e o ouro estava se manifestando, o pescoço dela cresceu. Em outra reunião, em janeiro de 1999, eu estava falando sobre o ouro, e o ouro começou a aparecer. Antes disso, o óleo sobrenatural estava se manifestando. Certa noite tivemos uma visitação dos seres vivos, enquanto o ouro escorria.
Uma irmã que estava presente, Audrey, estava morrendo com câncer no fígado. O câncer havia formado uma nova lesão tumoral a partir da outra e se espalhou pelo cérebro dela. Ela parecia aquecida, conformada com a morte. Naquela reunião, quando as criaturas vivas vieram e o ouro caiu, ela congelou e não pôde se mexer por 45 minutos. Então ela caiu no chão, morta no espírito. E como ela foi morta no espírito, ela foi fisicamente levantada do chão pela mão de Deus. E ela disse que fisicamente sentiu a mão de Deus tocando seu fígado. Ela voltou ao hospital na sua cidade e seu médico não pôde acreditar no que viu. Ela perguntou se ele achava que ela estava curada e ele disse que não. O seu fígado não foi curado, ele disse. Ele foi realmente crescido, nasceu um novo fígado. Ela tem testemunhado em todos os lugares desde então. E em todos os lugares que ela testemunha, o ouro vem na reunião. Quando eu estava ministrando no tabernáculo cristão em Houston, Texas, a poeira de ouro começou a cair quando estávamos compartilhando sobre isso. Quando começou a cair, os olhos se abriram, os ouvidos foram abertos, os tumores desapareceram. E na parte do corpo onde as pessoas foram curadas, pó de ouro apareceu. Na mesma reunião tivemos um irmão que estava em litígio e parecia que ia perder tudo. Quando a glória do Senhor começou a cair, o pó de ouro veio sobre as suas mãos. 2 semanas depois ele recebeu um cheque de 1,5 milhão. Em outra cidade estávamos em um renascimento de 2 semanas, onde o pó de ouro e o óleo sobrenatural estavam aparecendo todas as noites. Em um dos serviços de oração, havia uma menina de 7 anos, cujo nome era Destino. A Destino nasceu sem tímpano em um ouvido. Certa noite, eu me senti tocado a levar o testemunho daqueles que haviam experimentado o pó de ouro. Quando a Destino veio até mim, a sua mãe correu para a plataforma chorando, porque a Destino estava ouvindo do ouvido onde não havia tímpano. Quando a poeira de ouro estava caindo, Deus criou o tímpano. Os médicos verificaram o relatório mais tarde e confirmaram. Durante o mesmo renascimento, quando a poeira de ouro começou a cair, eu vi um espírito milionário entrar na reunião. Quando isso aconteceu, notei que toda a congregação estava coberta de pó de ouro. Tivemos muitos milagres financeiros que surgiram depois dessa reunião. Cancelamentos de dívida e dinheiro vindo do nada, por exemplo. Na noite seguinte, uma dama, Carol Hudson, entrou na plataforma. Ela estava me perturbando porque eu queria pregar devido ao período do tempo restante, mas ela insistia em contar o seu testemunho. Finalmente, com relutância, eu disse: ok, apenas conte. Ela disse: irmão Rene, você não percebe isso, mas eu tenho meu próprio negócio. Eu tinha muitos contratos, muitos negócios que foram tirados de mim. Ontem à noite, quando o espírito milionário chegou, Deus fez um milagre. Quando a poeira de ouro caiu em minhas mãos, ela caiu em meus cartões de visita também. No dia seguinte, eu recebi um telefonema de um funcionário do governo e recebi um contrato de 63 milhões de dólares para nossos negócios. Deus restaurou tudo o que eu perdi. Enquanto eu pregava na igreja central do louvor, a glória do Senhor estava caindo todas as noites com ouro e óleo. Uma das noites, uma senhora desceu para lhe oferecer. Nós não sabíamos que ela estava orando a Deus por uma perda de peso milagrosa. Ela desceu, deixou a oferta de sementes e eu notei que ela estava segurando o vestido. 3 dias depois, eu estava em outra igreja e ela estava lá na congregação. Ela veio até mim e disse que, embora tivesse dado sua oferta 3 noites antes na outra igreja, ela havia diminuído 3 tamanhos de vestido.
desde o momento em que deixou o altar até a hora em que voltou ao seu lugar. No tabernáculo pentecostal, em Ashland, Virgínia, uma mulher correu até o altar para dar a sua oferta e na manhã seguinte ela havia diminuído 4 tamanhos de vestido. Ela teve que dobrar os lados do vestido 2 vezes no meio. Próximo testemunho. Ed Rogers, Dallas, Geórgia. Deus está fazendo algumas coisas impressionantes. No domingo à noite, nas reuniões que estávamos conduzindo na Geórgia, na igreja Emmanuel, Deus transformou a coroa de prata de uma senhora em ouro. Na noite da segunda-feira, ela deu o seu testemunho, e na terça-feira soubemos que a coroa de outra senhora também se transformou em ouro. Na terça-feira à noite, a notícia foi divulgada e o público triplicou. Terça-feira à noite, estavam as 2 senhoras compartilhando seus testemunhos, e os visitantes presentes vieram à frente para olhar em suas bocas. No final do serviço de oração, pedi às pessoas que olhassem em suas próprias bocas e visse se Deus estava fazendo alguma coisa. A senhora cuja coroa havia ficado dourada, na noite de segunda-feira, agora tinha 3 dentes de ouro. E todos viram no início do culto que havia apenas um. Glória a Deus, o resultado foi 10 almas para Jesus. É disso que tudo isso se trata. Próximo testemunho. Paul Belznell, Península, Washington. Durante um recente reavivamento, houve mais e mais manifestações de pó de ouro nas mãos das pessoas. Era impossível lavá-lo ou limpá-lo, e seus efeitos duravam vários dias. Além disso, vários dentes de pessoas foram preenchidos com obturações de ouro. No sábado à noite, uma moça chamada Maria, que por natureza é muito tímida, veio ao altar. Enquanto orava, pó de ouro começou a encher o cabelo e cobrir as suas roupas. Quanto mais o cabelo dela era sacudido ou acariciado, mais ouro saía, cobrindo as mãos de todos que a tocavam. Porque isso criou tal interesse e ela era tão tímida, ela foi para casa e tentou lavar o cabelo para tirar o foco de si mesma. Quando o cabelo dela secou, o ouro voltou, tanto quanto antes. Naquela noite, as escadas estavam cobertas de pó de ouro de Maria e dos muitos outros que estavam recebendo. As criancinhas ficaram maravilhadas quando as suas mãos estavam cobertas de ouro. Domingo à noite, o altar estava lotado. Na parte de trás estava uma mulher que sentiu que tinha pouco para dar a Deus. Ela nunca havia caído sob o poder de Deus. E de fato não aconteceu nada naquela noite, porque ela era tão reservada, então ela se conteve. Quando comecei a orar por ela, notei a palma das suas mãos tornando-se úmida e brilhante na luz. Em apenas alguns instantes ficou evidente que não se tratava de transpiração, mas de ouro espesso saindo das palmas das mãos e dos antebraços. Quem ela tocava caía no espírito e era ministrado de uma forma poderosa. Em poucos minutos, outros começaram a ter as palmas das mãos oleosas, que duraram várias horas. O óleo tinha uma fragrância doce e poderosa, que alguns diziam ser o perfume de mirra. Tornou-se tão forte que encheu o santuário. 2 horas após o término do culto, ainda era muito forte na sacada e de fato permanecia até a manhã seguinte. No dia seguinte, as pessoas disseram que ainda podiam sentir o perfume do óleo enquanto realizavam suas tarefas diárias. Próximo testemunho. Early Last, cidade Tennessee. Na tarde de 30 de agosto de 1999, eu estava em nossa igreja orando pela reunião da noite. Enquanto orava, me senti inspirado pelo Espírito Santo a pegar minha Bíblia e ler. Minha Bíblia abriu no capítulo
em Deuteronômio, listando a bênção que Deus prometeu aos filhos de Israel. Enquanto lia, vi algumas manchas de ouro na página que estava lendo. Eu não pensei muito sobre isso, já que a minha Bíblia tem ouro por toda parte. Mas quando comecei a ler o capítulo novamente, o ouro começou a aumentar diante dos meus olhos. Logo as minhas páginas da Bíblia estavam cobertas de ouro. A glória de Deus tornou-se tão forte que caí de joelhos e comecei a adorar ao Senhor. O púlpito e as cadeiras na plataforma estavam cobertos com ouro. E se você removê-lo, mais vem para substituí-lo. Paula Eskel, Texas. Por volta de 1994, em um culto de domingo de manhã, 2 ministros que escrevem para o nosso jornal tiveram uma visão, ambos ao mesmo tempo, sobre a glória. Eles viram a nuvem de glória e fogo, e o Senhor falou a eles que a sua glória estava chegando. Nós continuamos ouvindo isso por anos, sobre a vinda da glória. Bob e Fett escreveram um livro chamado Revelação Divina da Glória, sobre o que eles viram na visão, e por isso todos nós entramos em oração e adoração, esperando por esse movimento da glória brilhando e estando sobre nós. Então, em maio de 1999, eu estava no Texas ministrando, e os intercessores da Igreja da Rocha me ligaram e disseram que a senhora que escreveu o livro Glória estava falando quinta-feira à noite na Igreja do Triunfo. Eu chamei todos os ministros para virem vê-la e ouvir sobre a glória. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando eu estava em uma livraria onde pegamos todos os nossos livros para a escola de apóstolos e profetas, o homem batista que os ordenara para nós veio correndo até mim com um rio de glória da Ruth Heflin. Olhei para ele e disse: essa é a segunda confirmação que recebi do Senhor hoje sobre a reunião onde a Ruth estará. O homem continuou tentando levar o livro para longe de mim, porque ele estava vendendo tão rápido que ele queria de volta. Eu o agarrei e disse: eu vou vê-la essa noite, eu quero que ela assine. Todos nós fomos à Igreja do Triunfo naquela noite. A irmã Ruth ligou para todos para receber a unção, e todos nós pegamos o pó de ouro em nossas mãos. Ela nos disse para ir e dar, e nós fizemos, para todo mundo que vimos, e eles pegaram ouro nas mãos deles. Os filhos do ministro viram a poeira de ouro neles, e foram para a escola e ungiram as crianças lá, e eles tiveram muitos milagres. Quando eu estava no computador olhando o testemunho e as fotos de Silvânia, o Espírito Santo falou comigo e disse: ligue para o acampamento de Ruth e diga que você está disposto a ir lá e ajudá-la. Liguei e eles me disseram que precisavam de ajuda na arrumação, então eu fui lá no dia 21 de junho. Enquanto eu estava no acampamento, eu recebi mais dentes de ouro. Várias vezes a chuva dourada caiu sobre mim, dentro do tabernáculo. E muitas vezes eu estava coberto de pó de ouro no meu rosto, mãos e braços. Agora isso não sai mais das minhas mãos. A minha vida e ministério foram eternamente mudados, e todos os pastores, onde ministro, recebem ouro sobre eles e em suas bocas. Louvado seja Deus. David Piper, Geórgia. Eu estava ministrando perto de Brunswick recentemente, e pó de ouro estava aparecendo nos cultos. Muitos foram salvos e grandes milagres de cura ocorreram. Um homem de 40 anos que sofreu um acidente de carro terrível e não podia andar sem o seu andador, entrou no prédio na noite seguinte andando sozinho. O Senhor me disse para entrar no lugar e ficar ao lado de um certo telefone público, com uma cópia do livro para o louvor na minha mão. Quando um jovem se aproximou, foi levado a testemunhar, ele e a sua namorada. Ele acabou de sair da prisão.
Enquanto conversávamos, Pó de Ouro apareceu nela. Eu estava tão surpreso quanto eles. De onde veio isso? Ele perguntou. É um sinal de que Deus ama vocês dois, eu disse a eles. Eles choraram quando receberam a Cristo como seu Salvador. Em uma reunião que realizei no sudeste da cidade, Deus fez muitos milagres. Um jovem que não tinha audição em seu ouvido esquerdo começou a ouvir e Pó de Ouro começou a aparecer em suas mãos e nas mãos da sua esposa. Um jovem que estava na noite de oração disse que as suas mãos não só tinham pó de ouro sobre elas, elas queimavam durante toda aquela noite e na manhã seguinte. O cunhado do pastor tomava morfina há 8 anos. No dia seguinte ele estava pintando uma casa. Enquanto eu falava com um colega ministro sobre irmos juntos para as Filipinas, ele me disse que queria desesperadamente ter essa manifestação de pó de ouro e queria que a irmã Ruth orasse por ele. Então ele disse: você poderia orar por mim. Comecei a declarar sinais e maravilhas e milagres para o seu ministério. E imediatamente pó de ouro e óleo começaram a entrar em suas mãos. Naquela mesma noite eu estava falando com uma amiga no Alabama. E ela estava me contando que ela procurava por essa experiência. Eu disse: vamos crer por isso agora. E nós oramos. Então a minha amiga gritou e deixou cair o telefone. Pó de ouro estava saindo das suas mãos. No último domingo à noite eu tive a oportunidade de ministrar em uma igreja na Geórgia. O poder de Deus era intenso e pó de ouro começou a aparecer. Muitas pessoas foram curadas naquela noite. Uma adolescente que estava de coração partido disse que a sua cama estava coberta de pó de ouro na manhã seguinte. Eu estava falando em uma igreja na quarta-feira passada, em 2 de setembro de 1999, e pó de ouro começou a aparecer em algumas pessoas enquanto eu orava por elas. Um jovem apareceu para cantar uma música especial. E ouro e prata começaram a cair em sua camisa. Enquanto as pessoas estavam, em sua maioria, eram de igrejas batistas, eu ainda não tinha mencionado em voz alta do púlpito o que estava acontecendo. Várias pessoas que estavam lá, no entanto, viram o pó de ouro e creram. O Espírito Santo me disse que eu usaria esse milagre para expandir o meu ministério. E fez exatamente isso. Eva Vance, Virgínia. Em 25 e 27 de outubro de 1998, a irmã Ruth estava conosco. Ela e a sua equipe de ministério nos trouxeram a palavra e profetizaram sobre nós. Nos encorajaram grandemente. Nos deram profecia pessoal e muitas pessoas foram curadas. O pó de ouro era muito evidente na irmã Ruth o tempo todo e também na irmã Jane. Acreditamos que a irmã Ruth e a sua equipe deixaram um depósito que precedeu muitos eventos milagrosos. Sabíamos que a irmã Ruth tinha o desejo de orar no Pentágono. No dia 27 de outubro fizemos os preparativos para uma excursão pessoal. Ela tinha o desejo de andar no corredor onde o secretário da Defesa e o seu vice-presidente estavam localizados. Ela também queria andar pelos corredores. Havia cerca de 8 pessoas no nosso grupo. Nós caminhamos em oração e com alegria. A irmã Ruth nos disse para não andarmos devagar, mas deixar as marcas dos nossos pés. Isso foi dado a ela em uma palavra profética. Eu acredito que isso indicava que estávamos assumindo o domínio. Enquanto caminhávamos, observei o pó de ouro aparecer no rosto da irmã Ruth e nos cabelos dela. Suzane, que é uma parte vital da nossa igreja, trabalhava no Pentágono, foi a nossa guia. Enquanto caminhávamos em direção ao saguão para pegar o metrô, ela se virou para a irmã Ruth e perguntou se podíamos dançar. Já passava da hora do almoço e a área estava lotada. Estávamos todos rindo e dançando, e as muitas pessoas que passaram por nós sorriam
como se isso fosse um comportamento perfeitamente aceitável. Durante esse tempo, o pó de ouro aumentou na irmã Ruth e se tornou tão abundante na irmã Jane que ela caiu de costas. Olhando para trás, parecia que estávamos em uma nuvem de glória rodopiante. Eu acredito que esse dia foi significativo para o reavivamento que estava chegando ao Pentágono. Alguns meses depois das reuniões da irmã Ruth, ouvimos que Deus estava abençoando seu povo com dentes de ouro e obturações de ouro. A primeira chance que tive de compartilhar esse conhecimento foi em uma classe de seminário na igreja. Fiquei muito entusiasmado com esse milagre e perguntei à minha turma se poderíamos orar juntos por isso. Não houve muita resposta, mas eu insisti. Nada aconteceu. Naquele fim de semana, oramos em todas as nossas reuniões por dentes de ouro e obturações de ouro. Mas ainda assim, nada aconteceu. Eu estava fora da cidade a maior parte daquela semana. Quando voltei para casa, recebi uma mensagem no correio de voz de um dos alunos do seminário. Seu nome é Kathleen e ela é uma crente judaica messiânica. Naquele dia, em seu carro, ela provou metal em sua boca. Ela puxou o carro e descobriu que 8 obturações escuras se tornaram ouro brilhante. Eu perguntei se ela estava orando, elogiando e jejuando, e ela disse que não. Ela tinha seu decorador em seu carro e eles estavam discutindo planos para sua casa. 2 dias depois, o seu marido Jim, enquanto ele estava no trabalho, provou também um metal em sua boca. Quando ele foi verificar, todas as suas obturações se transformaram em ouro. Na reunião de domingo de manhã, nos fortalecemos com o testemunho de Kathleen. Nós orávamos novamente por dentes de ouro e coberturas de ouro. Nada aconteceu. Domingo à tarde, Karen, que estava no serviço da manhã, estava colorindo seu cabelo no banheiro da sua casa. Enquanto ela esperava a cor agir, ela pegou um pequeno espelho e começou a olhar a sua boca. E olhou para a sua boca e viu que as suas obturações estavam ficando mais leves, mais claras. No culto à noite, ela me procurou para mostrar isso. Enquanto eu observava, os dentes dela se tornaram ouro brilhante. Em poucos minutos, outras pessoas também tiveram obturações de ouro. Pessoas estavam aglomerando ao redor e olhando as suas bocas. Foi um culto muito explosivo. Depois do louvor, essas pessoas que receberam as obturações, elas deram os seus testemunhos. E depois oramos por milagres. Em poucos minutos, 26 pessoas avançaram com lindas coroas de ouro, obturações de ouro e dentes de ouro. Durante essa reunião, as crianças do colégio tiveram pó de ouro nas palmas das mãos pela primeira vez. Foi uma coisa tão maravilhosa para eles que eles apenas andavam mostrando as suas palmas das mãos para todos. 2 homens receberam 2 coroas de ouro em seus dentes. E em um dente, em sua boca, tinha uma cruz decorativa de ouro sobre ele. Um garotinho de cerca de 2 anos que nunca havia ido ao dentista e nunca teve cáries, recebeu uma linda cruz de ouro minúscula em um dente no fundo da boca. Ele foi levado ao serviço de oração por uma tia e um tio, que me disse que ele mora com a mãe em uma casa em Washington. Nossos serviços de renovação da noite do domingo são assistidos por pessoas de diferentes locais. Tivemos representantes de 12 pessoas. Entre eles estavam presbíteros, batistas, metodistas, católicos, presbiterianos. Uma mulher católica chamada Merlin foi levada para um dos nossos cultos de domingo à noite. Ela foi chamada e ministrada e colocada no chão por um longo tempo. Na manhã seguinte, quando ela estava escovando os dentes, descobriu que todas as suas obturações escuras tinham se tornado douradas. Ela foi ao dentista e confirmou que elas eram de ouro, mas pensou que outro dentista tinha feito o trabalho.
Uma mulher tinha pó de ouro em toda a blusa e 10 pessoas tinham obturações de ouro. A esposa de um pastor teve um preenchimento notável. Era muito brilhante e parecia que uma pepita de ouro havia sido colocada no topo do seu dente. Havia tanta alegria e empolgação. As pessoas estavam rindo e conversando e tentando ver as suas bocas. É tão fácil às vezes entender o que deve ter sido e estar perto de Jesus. Perto do fim da tarde, um menino de cerca de 10 anos apareceu e nos mostrou os dentes. Havia um espaço entre os 2 dentes da frente e eles estavam tortos. Ele disse que precisava de aparelho, mas a sua família não podia pagar por eles. E ele perguntou se eu achava que Jesus iria consertar os dentes dele. Eu disse que sim e toquei na sua boca e orei. Quando terminei, ele correu. Fui para a pessoa seguinte. Alguns minutos depois, ouvi uma comoção. Ele estava correndo em minha direção, cercado por um enxame de crianças. Ele sorriu e a brecha se foi. Os dentes estavam retos e perfeitos. Ele tinha ido ao banheiro para se olhar no espelho. Nick Peps Jackson disse: nosso primeiro encontro com a manifestação do pó de ouro veio durante uma conferência em que Ruth Heflin estava falando. Durante uma de suas sessões, notei óleos se acumulando nas palmas das minhas mãos. Inicialmente pensei que estava apenas transpirando. Então o pó de ouro começou a aparecer e brilhar em todas as minhas mãos. Em poucos minutos a minha esposa, assim como os outros pastores, sentados ao nosso lado, também começaram a ver pó de ouro em suas mãos. No domingo seguinte, enquanto eu estava pregando, o pó de ouro começou a se manifestar novamente. Naquela tarde, um de nossos membros veio até a minha casa e disse que achava que a manifestação do pó de ouro devia ser exclusivamente para pessoas especiais e não para ele. Enquanto conversávamos, o ouro começou a aparecer em minhas mãos e nas mãos deles, nas roupas. E ele se tornou um cristão instantaneamente. Muitas vezes o pó de ouro aparecia em cada pessoa presente em nossos cultos, incluindo nos visitantes. Em uma ocasião, várias crianças que frequentavam a cooperativa de escola em nossa igreja estavam cobertas de pó de ouro, tão espessa que parecia ter sido pintada em algumas delas. Nós vimos ouro, prata e o que parecia platina e pó de diamante aparecer em nós, em nossos cultos, enquanto em casa e até mesmo durante a condução. Os membros da nossa igreja relataram o aparecimento de pó de ouro durante os momentos de oração, assim como nos momentos de comunhão com os outros, ou simplesmente falando das manifestações que viram. Esse fenômeno continua conosco até hoje.